Nosso mundo é cheio de perguntas complexas. Muitas dessas perguntas são sobre quem nós somos. A gente se pergunta sobre nossos pensamentos e sentimentos. E também pensamos sobre nossas crenças. Durante séculos, esses temas foram tratados de forma separada. A ciência olhava para o cérebro. A religião olhava para o espírito. A psicologia tentava entender a mente. Mas agora, esses campos estão começando a conversar entre si. Essa conversa é muito importante. Ela nos ajuda a ver um panorama mais amplo da experiência humana. Estamos aprendendo que nossos cérebros, nossas mentes e nossas vidas espirituais estão profundamente conectados, influenciando uns aos outros de maneiras profundas. A neurociência é o estudo do sistema nervoso. O cérebro é uma parte central desse sistema. Os cientistas usam ferramentas avançadas para ver como o cérebro funciona. Eles conseguem observar o que acontece quando pensamos ou sentimos. A psicologia é o estudo da mente e do comportamento. Ela explora como aprendemos, lembramos e interagimos com os outros. A psicologia eclesiástica, especificamente, olha para esses aspectos dentro de um contexto religioso ou espiritual. Ela considera como a fé afeta os processos mentais e o bem-estar. Entender essas conexões pode levar a novas percepções sobre a natureza humana e nossa busca por significado. A religião sempre teve um papel significativo nas sociedades humanas. Ela oferece estruturas para entender o mundo, fornece orientação moral e um senso de comunidade. Para muitos, a fé é uma fonte de conforto e força, tipo aquele abraço quentinho da avó, sabe? Ela pode moldar a visão de mundo e a vida diária de uma pessoa. Quando trazemos a neurociência e a psicologia para essa discussão, não estamos tentando reduzir a fé a uma mera atividade cerebral. Pelo contrário, estamos buscando entender as dimensões biológicas e psicológicas da experiência religiosa. Essa abordagem pode enriquecer tanto o entendimento científico quanto as perspectivas espirituais, mostrando o quão profundamente enraizados podem ser os sistemas de crenças. Essa jornada pela encruzilhada da neurociência, psicologia e religião é fascinante. Ela revela como nossos cérebros são, de certa forma, programados para acreditar. Mostra como práticas espirituais podem afetar nossa saúde mental. Também nos ajuda a entender as raízes da moralidade e da ética. Ao explorar essas interseções, podemos ter uma compreensão mais completa do que significa ser humano. Esse conhecimento pode ser usado para melhorar vidas, pode promover maior empatia e apoiar abordagens mais holísticas para o bem-estar, integrando os aspectos físicos, mentais e espirituais da nossa existência em um todo coeso. Tipo feijão com arroz, sabe? Tudo junto e misturado, mas fazendo todo o sentido. Um campo mais novo chamado neuroteologia surgiu. Esse campo estuda especificamente a relação entre o cérebro e as experiências religiosas ou espirituais. Pesquisadores em neuroteologia querem entender o que acontece em nossos cérebros quando oramos. Eles investigam os correlatos neurais da meditação, ou seja, o que acontece no cérebro durante a meditação. Também exploram experiências místicas e sentimentos de transcendência. Não se trata de provar ou refutar Deus. Em vez disso, trata-se de entender a base biológica dessas experiências profundamente humanas. Usa métodos científicos para examinar algo muito pessoal e muitas vezes profundo, jogando luz sobre os mecanismos por trás dos sentimentos espirituais. Cientistas usam ferramentas como ressonância magnética funcional, o fMRI, e eletroencefalograma, o EEG, na neuroteologia. Essas ferramentas permitem que eles observem a atividade cerebral em tempo real. Por exemplo, estudos analisaram os cérebros de monges durante meditação profunda. Também escanearam os cérebros de freiras durante a oração. Esses estudos frequentemente mostram mudanças na atividade em regiões cerebrais específicas. Áreas envolvidas na atenção, autoconsciência e processamento emocional podem se tornar mais ou menos ativas.
Essas descobertas sugerem que práticas espirituais têm um impacto mensurável na função cerebral. Isso nos ajuda a ver como o cérebro facilita esses estados únicos de consciência. Uma área-chave de interesse é a resposta do cérebro a rituais e cultos comunitários. Essas atividades são centrais para muitas religiões. A neuroteologia explora como participar de rituais pode afetar a química cerebral. Analisa como crenças e práticas compartilhadas podem fortalecer os laços sociais. O sistema de recompensa do cérebro pode ser ativado durante essas experiências. Isso pode levar a sentimentos de alegria, paz e conexão. Aquela sensação boa, tipo quando seu time ganha o campeonato, sabe? Entender esses mecanismos pode ajudar a explicar o poderoso apelo e a persistência das práticas religiosas através das culturas e ao longo da história, destacando seu valor adaptativo para os seres humanos. A neuroteologia também nos ajuda a entender a diversidade das experiências espirituais. Nem todo mundo vivencia a fé da mesma maneira. Algumas pessoas têm experiências místicas profundas. Outras encontram conforto na contemplação silenciosa ou na oração comunitária. Diferenças cerebrais podem ter um papel nessas variações. Ao estudar essas diferenças, a neuroteologia pode contribuir para uma compreensão mais sutil da espiritualidade. Ela reconhece que a forma como nossos cérebros são estruturados e funcionam pode influenciar como nos conectamos com o transcendente, ou como interpretamos o que percebemos como encontros espirituais. Esse campo oferece uma janela para a intrincada dança entre nossa biologia e nossas crenças mais profundas. Nossas crenças são poderosas. Elas moldam como vemos o mundo, influenciam nossas decisões e nossas ações. As crenças religiosas frequentemente estão entre as convicções mais profundas. A neurociência está começando a mostrar como essas crenças se refletem na própria estrutura e função de nossos cérebros. Quando mantemos consistentemente uma crença, isso pode fortalecer certos caminhos neurais. Pense nisso como uma trilha numa floresta. Quanto mais você a usa, mais clara e definida ela se torna. Tipo aquela picada que de tanto uso vira uma estrada batida. Da mesma forma, crenças fortes podem esculpir circuitos dedicados em nosso cérebro, tornando-os facilmente acessíveis. Estudos mostraram que crenças religiosas podem ativar redes cerebrais específicas. Por exemplo, pensar em um Deus benevolente pode engajar áreas do cérebro associadas ao amor e à confiança. Contemplar conceitos religiosos também pode envolver regiões ligadas ao pensamento abstrato e à autorreflexão. Quando os indivíduos sentem uma forte conexão com sua fé, esses padrões neurais podem se tornar bastante robustos. Isso não significa que a fé seja apenas atividade cerebral. Significa que nossos cérebros estão ativamente envolvidos no processamento e na manutenção de nossos sistemas de crenças. Esse engajamento mostra o quão integrais essas crenças são para nossa arquitetura cognitiva. Além disso, as crenças religiosas podem influenciar como nossos cérebros processam informações. Elas podem agir como um filtro, afetando ao que prestamos atenção e como interpretamos os eventos. Por exemplo, alguém com uma forte crença na providência divina pode interpretar uma situação desafiadora de forma diferente de alguém sem essa crença. Seu cérebro pode estar mais inclinado a focar em resultados positivos potenciais ou lições aprendidas. Esse enquadramento cognitivo, apoiado por processos neurais subjacentes, pode ter um impacto significativo nas respostas emocionais e nos mecanismos de enfrentamento ao lidar com adversidades ou incertezas na vida. A plasticidade do cérebro, sua capacidade de mudar e se adaptar, também é relevante aqui. Engajar-se em práticas religiosas regulares, como oração ou leitura de textos sagrados, pode contribuir para essas mudanças neurais. Essas atividades reforçam as crenças associadas a elas. Com o tempo, isso pode levar a modificações duradouras na estrutura e função do cérebro. Isso destaca como nossas experiências,
incluindo as espirituais, moldam ativamente nossos cérebros. É uma interação dinâmica onde nossas crenças influenciam nosso cérebro, e nosso cérebro, por sua vez, apoia e fortalece essas crenças, criando um ciclo de retroalimentação que solidifica nossa visão de mundo. Moralidade e ética são fundamentais para a sociedade humana. Elas guiam nosso comportamento e nos ajudam a viver juntos. Tipo as regras de um bom churrasco em família, para ninguém sair chateado, sabe? Para muitas pessoas, os ensinamentos religiosos são uma fonte primária de orientação moral. Esses ensinamentos frequentemente fornecem regras claras sobre o certo e o errado. Oferecem histórias e princípios que moldam a tomada de decisão ética. A neurociência e a psicologia eclesiástica estão agora explorando como essas estruturas morais interagem com nossos processos cerebrais. Estão investigando as bases neurais da empatia, compaixão e justiça, que são centrais para muitos sistemas éticos religiosos, buscando as raízes biológicas de nossas intuições morais. Pesquisas em neurociência identificaram regiões cerebrais envolvidas no raciocínio moral. Áreas como o córtex pré-frontal desempenham um papel crucial na avaliação de situações e na tomada de julgamentos. Quando consideramos dilemas morais, essas partes do nosso cérebro se tornam ativas. Estudos mostram que crenças religiosas podem modular a atividade nessas regiões. Por exemplo, a crença em uma divindade vigilante e julgadora pode aumentar o automonitoramento e encorajar um comportamento mais altruísta. Isso sugere que a fé pode interagir com nossa maquinaria moral inata, moldando como aplicamos nossos princípios éticos na vida diária e nas interações com os outros. A psicologia eclesiástica examina como as comunidades religiosas instilam valores morais. Analisa o papel de líderes religiosos e textos na formação do desenvolvimento ético. Códigos morais compartilhados dentro de uma comunidade de fé podem criar normas sociais fortes. Essas normas podem encorajar comportamentos pró-sociais e desencorajar ações consideradas prejudiciais. O senso de responsabilidade perante um poder superior ou uma comunidade religiosa pode ser um poderoso motivador para uma conduta ética. Esse aspecto psicológico da fé comunitária reforça as lições morais ensinadas, tornando-as mais impactantes nas escolhas e no comportamento de um indivíduo. No entanto, a relação é complexa. Às vezes, crenças de grupo profundamente arraigadas também podem levar a conflitos morais com aqueles de fora do grupo. Entender a neurociência e a psicologia por trás dos aspectos positivos e potencialmente negativos da moralidade informada pela religião é crucial. Isso pode ajudar a promover o entendimento entre grupos e promover estruturas éticas mais inclusivas. Ao estudar como nossos cérebros processam informações morais e como a fé influencia esse processo, podemos apreciar melhor as diversas maneiras pelas quais os humanos se esforçam para viver vidas boas e significativas, respeitando diferentes caminhos para o comportamento ético. Seção 5. Práticas espirituais e resiliência mental. Uma conexão curadora. A saúde mental é uma parte vital do bem-estar geral. Muitos fatores influenciam nosso estado mental, incluindo nossas crenças e práticas. Há evidências crescentes de que práticas espirituais e religiosas podem ter um impacto positivo na resiliência mental. Práticas como oração, meditação e participação em serviços religiosos são frequentemente associadas a níveis mais baixos de estresse, ansiedade e depressão. Essas atividades podem proporcionar um senso de paz e propósito. Elas podem ajudar os indivíduos a lidar com os desafios da vida. Sabe aquela força extra para encarar o trânsito de São Paulo numa segunda de manhã? Essa conexão não é apenas anecdótica, ou seja, baseada em casos isolados.
Estudos científicos estão apoiando cada vez mais essas observações. A neurociência oferece insights sobre como essas práticas afetam o cérebro. A meditação, por exemplo, demonstrou aumentar a atividade em regiões cerebrais associadas à atenção e regulação emocional. Também pode reduzir a atividade na amígdala, o centro do medo no cérebro. A oração regular pode ter efeitos semelhantes, promovendo um senso de calma e conexão. Essas mudanças na atividade cerebral podem levar à melhora do humor e a uma maior capacidade de gerenciar o estresse. O impacto fisiológico dessas práticas contribui diretamente para uma maior fortaleza mental e um panorama emocional mais estável para os praticantes. A fé religiosa frequentemente fornece um forte senso de significado e propósito na vida. Acreditar em algo maior do que si mesmo pode ser incrivelmente reconfortante, especialmente em tempos difíceis. Esse senso de propósito pode atuar como um escudo contra o desespero e a falta de esperança. Pode motivar os indivíduos a perseverar através da adversidade. A psicologia eclesiástica enfatiza como esse aspecto da fé, de encontrar significado, contribui para a resiliência psicológica. Quando a vida parece caótica, um sistema de crenças estável pode oferecer uma âncora, fornecendo estrutura e esperança que ajudam os indivíduos a navegar em águas turbulentas com maior estabilidade. Gap 2S. Além disso, práticas espirituais podem promover emoções positivas como gratidão, perdão e compaixão. Sabe-se que essas emoções melhoram o bem-estar psicológico. Cultivar a gratidão, por exemplo, pode desviar o foco de experiências negativas para apreciar as coisas boas da vida. Aquele famoso ver o copo meio cheio, né? O perdão, tanto de si mesmo quanto dos outros, pode liberar fardos emocionais. Essas práticas, frequentemente incentivadas dentro das tradições religiosas, podem levar a melhores resultados de saúde mental. Elas treinam ativamente a mente para focar em estados emocionais construtivos, fortalecendo assim a saúde psicológica geral e promovendo uma perspectiva mais otimista. Seção 6. O papel das comunidades religiosas no apoio emocional. Os seres humanos são criaturas sociais. Nós prosperamos com conexão e apoio dos outros. Comunidades religiosas frequentemente fornecem um forte senso de pertencimento e cuidado mútuo. Essas comunidades podem ser fontes inestimáveis de apoio emocional, especialmente em tempos de crise ou luta pessoal. Compartilhar crenças e valores com outros cria um laço poderoso. Esse laço pode fazer as pessoas se sentirem compreendidas e aceitas. A igreja, mesquita, sinagoga ou templo pode se tornar uma segunda família para muitos, oferecendo uma rede de indivíduos que compartilham visões de mundo e objetivos de vida semelhantes. É tipo a galera do seu time do coração, todo mundo junto na mesma torcida, vibrando pelo mesmo ideal. Dentro dessas comunidades, os indivíduos frequentemente encontram ajuda prática e emocional. Quando alguém está doente, de luto ou enfrentando dificuldades, os outros membros podem oferecer assistência. Isso pode variar desde fornecer refeições até oferecer um ouvido atento ou palavras de encorajamento. Esse sistema de apoio social é crucial para o bem-estar mental. Saber que você não está sozinho pode reduzir significativamente os sentimentos de isolamento e estresse. A psicologia eclesiástica estuda como essas redes de apoio funcionam e como contribuem para a resiliência dos membros da comunidade, atuando como um amortecedor contra as dificuldades inevitáveis da vida e promovendo um senso compartilhado de responsabilidade uns pelos outros. Líderes religiosos, como pastores, padres, imames ou rabinos, também desempenham um papel vital no fornecimento de orientação emocional e espiritual. Eles são frequentemente o primeiro ponto de contato para indivíduos que buscam ajuda ou aconselhamento. Esses líderes podem oferecer conforto,
conselhos e uma perspectiva espiritual sobre os desafios da vida. Sua formação, muitas vezes incorporando elementos de cuidado pastoral, os equipa para apoiar suas congregações através de várias fases da vida e crises. A confiança depositada nesses líderes permite que sejam agentes eficazes de apoio emocional dentro de suas comunidades, guiando os membros através de provações com sabedoria e compaixão. Os rituais e práticas compartilhados dentro de uma comunidade religiosa também fortalecem os laços sociais. Cantar juntos, orar juntos ou participar de refeições comunitárias pode criar um senso de unidade e identidade compartilhada. Pensa numa boa feijoada de domingo com a galera, ou aquele café da tarde na igreja. Essas experiências coletivas podem ser muito edificantes e emocionalmente afirmativas. Elas reforçam o sentimento de fazer parte de algo maior do que si mesmo. Essa efervescência coletiva, como os sociólogos a chamam, pode melhorar o humor e promover um clima emocional positivo dentro do grupo. Isso, por sua vez, aumenta a natureza de apoio geral da comunidade religiosa, tornando-a um recurso robusto para a saúde emocional de seus membros. Seção 7. Psicologia eclesiástica. Aprimorando o cuidado pastoral. O cuidado pastoral é um pilar de muitas tradições religiosas. Envolve fornecer apoio espiritual, emocional e, às vezes, prático aos membros de uma congregação. Tradicionalmente, esse cuidado tem se baseado em princípios teológicos e experiência pessoal. No entanto, a integração da psicologia eclesiástica está trazendo novas ferramentas e percepções para este importante trabalho. A psicologia eclesiástica aplica princípios psicológicos e resultados de pesquisas dentro de um contexto religioso. Isso ajuda os cuidadores pastorais a entender o comportamento humano e a saúde mental mais profundamente, permitindo um apoio mais eficaz e compassivo. Uma maneira pela qual a psicologia eclesiástica aprimora o cuidado pastoral é fornecendo uma melhor compreensão dos problemas comuns de saúde mental. Pastores e líderes religiosos são frequentemente procurados por indivíduos que lutam contra ansiedade, depressão ou trauma. Embora geralmente não sejam treinados como terapeutas clínicos, ter conhecimento dessas condições pode ajudá-los a responder de forma mais eficaz. Eles podem aprender a reconhecer sintomas, oferecer apoio inicial apropriado e saber quando encaminhar alguém para um profissional de saúde mental. É como o técnico de futebol que sabe a hora de chamar o médico do time para cuidar de uma lesão específica. Isso preenche a lacuna entre a orientação espiritual e a ajuda psicológica clínica, garantindo que os indivíduos recebam cuidados abrangentes. A psicologia eclesiástica também enfatiza a importância da escuta ativa e da empatia nas conversas pastorais. Essas são habilidades fundamentais em qualquer profissão de ajuda. Ao entender a dinâmica psicológica, os cuidadores podem criar um ambiente mais seguro e de maior apoio para que os indivíduos compartilhem suas lutas. Eles podem aprender técnicas para validar sentimentos e ajudar as pessoas a explorar suas preocupações sem julgamento. Essa abordagem promove a confiança e permite relacionamentos pastorais mais significativos. A aplicação dessas habilidades psicológicas torna as interações pastorais mais terapêuticas e genuinamente úteis para aqueles que buscam consolo e orientação. Além disso, este campo pode ajudar os líderes religiosos a desenvolver programas e iniciativas que promovam o bem-estar mental em suas comunidades. Isso pode incluir workshops sobre gerenciamento de estresse, grupos de apoio para o luto ou sessões educativas sobre conscientização em saúde mental. Ao abordar proativamente essas questões, as comunidades religiosas podem se tornar fontes de apoio ainda mais fortes. A psicologia eclesiástica fornece a estrutura para projetar e implementar tais programas de uma forma que seja espiritualmente fundamentada e psicologicamente informada. Essa postura proativa
ajuda a desestigmatizar as discussões sobre saúde mental em ambientes religiosos e promove o bem-estar holístico para todos os membros. Seção 8. Conclusão. Integrando ciência e espiritualidade para uma vida mais plena. A jornada explorando as conexões entre neurociência, psicologia e religião revela um panorama fascinante. Vemos que nossos cérebros estão intrinsecamente envolvidos em nossas experiências espirituais. Aprendemos que nossas crenças podem moldar nossos caminhos neurais. E entendemos que práticas e comunidades religiosas podem impactar significativamente nosso bem-estar mental e emocional. Esse entendimento não diminui a fé. Pelo contrário, ele a enriquece, mostrando quão profundamente nossas vidas espirituais estão entrelaçadas em nossa constituição biológica e psicológica. Ciência e fé não estão necessariamente em conflito. Elas podem oferecer perspectivas complementares sobre a condição humana. É tipo Romeu e Julieta, só que com final feliz, sabe? Podem andar de mãos dadas. Integrar percepções desses diferentes campos pode levar a uma abordagem mais holística para o florescimento humano. Quando reconhecemos os papéis tanto do cérebro quanto do espírito, podemos desenvolver estratégias mais abrangentes para promover saúde e felicidade. Por exemplo, entender a neurociência da meditação pode ajudar a refinar práticas espirituais para maior benefício. Similarmente, reconhecer o valor psicológico da comunidade pode fortalecer o papel de apoio dos grupos religiosos. Essa sinergia nos permite abordar as necessidades humanas em múltiplos níveis, reconhecendo a complexidade da nossa existência. O diálogo entre ciência e religião está em andamento e em evolução. À medida que as ferramentas neurocientíficas se tornam mais avançadas, sem dúvida aprenderemos ainda mais sobre o papel do cérebro na crença e na espiritualidade. Conforme a psicologia eclesiástica se desenvolve, ela continuará a refinar como o cuidado pastoral é oferecido, tornando-o mais sintonizado com as necessidades psicológicas humanas. Essa exploração contínua promete render mais percepções que podem beneficiar indivíduos e a sociedade como um todo. Incentiva uma abordagem de mente aberta, onde diferentes formas de conhecimento são respeitadas e valorizadas por suas contribuições únicas. No final das contas, o objetivo é promover maior bem-estar para todos. Ao entender a interação entre nossas mentes, nossos cérebros e nossas inclinações espirituais, podemos cultivar vidas que não são apenas mental e fisicamente saudáveis, mas também ricas em significado e propósito. Essa perspectiva integrada permite uma compreensão mais compassiva de nós mesmos e dos outros. Ela nos encoraja a construir pontes entre diferentes domínios do conhecimento. Ao fazer isso, caminhamos em direção a um quadro mais pleno e completo do que significa ser humano, abraçando todas as facetas da nossa experiência na busca por uma vida bem vivida. Uma vida, como diria o poeta, que vale a pena ser vivida.